Sejam bem-vindos e bem-vindas ao debate do Programa de Formação, o evento internacional de cinema da capital mineira, que acontece de 20 a 25 de setembro em 11 espaços da capital mineira. Uma temporada audiovisual que reúne uma seleção de 116 filmes brasileiros e internacionais que chega até você em 75 sessões de cinema. A programação completa você pode consultar no site da mostra, que é cinebh.com.br. Agradecemos aos nossos parceiros e patrocinadores que viabilizam essa edição. Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Municipal de Incentivo à Cultura, patrocínio Itaú, Mater Dei, CEMIG, Parceria Cultural Sesc em Minas e Casa da Mostra, apoio Fundação Clóvis Salgado, Fundação Municipal de Cultura, UNA, Centro Cultural Unimed BH, Minas, Instituto Universo Cultural, Café Três Corações. Idealização e realização, Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo. Então, para dar início a essa programação de debates e diálogos desta semana, teremos agora o debate com o tema Cinema Latino-Americano, quais as imagens da sua internacionalização? O cinema latino-americano sempre teve limites e dificuldades de produção e de circulação dentro e fora de seus países. Nas últimas décadas, as coproduções internacionais ganharam maior destaque, não apenas por meio de parcerias com a Europa ou a Ásia, mas também por meio de associações entre empresas e fundos de diferentes países da América Latina. Diante disso, este bate-papo traz questionamentos acerca destes limites e dificuldades sobre quais os melhores espaços latino-americanos, quais os países ou mercados mais abertos a essa produção, quais as melhores políticas e instituições públicas diretamente relacionadas ao cinema, qual o momento das produções da América Latina e América Central. Convidamos para compor esta mesa de debate, como mediadora, a integrante da equipe de curadoria Mostra Latino-Americana Continente, 16ª CineBH Brasil, Esther Ferro. E os convidados que aqui estão, Kleber Eduardo, coordenador da equipe de curadoria da 16ª CineBH Brasil. Eva Cáceres, produtora Punto de Fuga Cine, Argentina. Ivete Liang, chefe da Cátedra de Produção EICTV, Cuba, Colômbia. E Micaela Solé, produtora Cordon Filmes, Uruguai. E Paulo de Carvalho, produtor da Autêntica Filmes, colaborador Brasil Cinemundi, Alemanha. Com a palavra, a mediadora Esther Ferro. Bom, boa tarde. Eu gostaria de começar aqui essa conversa pensando um pouco essa trajetória do CineBH com relação à discussão dessa temática que vai além de ser uma temática, né? Acho que é um recorte e um pensamento sobre o cinema latino-americano, né? Em 2018, na 12ª edição do CineBH, houve um debate bastante interessante sobre uma perspectiva histórica, né, das pontes clandestinas que foram construídas durante o século XX, né, no cinema latino-americano, como uma possibilidade de ultrapassar, de romper certos desafios, certos limites, né? Mas ainda dentro de uma dificuldade, justamente por uma fragilidade talvez institucional, né, no momento histórico com o qual se estava lidando, né, na América Latina, justamente o momento, né, das ditaduras, né? E eu acho que, enfim, nesse momento agora, onde a gente está numa proposta, né, onde a gente propõe um olhar sobre o cinema latino-americano e a sua internacionalização, né, abre-se novamente uma possibilidade da gente pensar essas pontes, né, talvez não mais tão clandestinas, né, mas também que trabalham sobre várias abordagens a partir das suas instituições, né, dos seus agentes,
e que colocam aí questões sobre essas imagens internacionais diante de um mercado que é bastante complexo, né? E que também bastante em movimento, né? Então, só fazer uma primeira recuperar, né, historicamente isso que eu acho que é bastante importante dentro da perspectiva do Cine BH. Eu não vou falar muito, eu queria, na realidade, agora passar a palavra. A gente vai funcionar um pouco numa conversa. Eu gostaria, né, no primeiro momento, de passar a palavra para cada um dos integrantes da mesa, para que pudessem também, a partir das suas experiências próprias de atuação nesse mercado, né, nesse trabalho direto com os filmes, com as produções, né, da gente pensar junto sobre esses desafios, né, muitas vezes contradições, que estão colocadas quando a gente pensa esse processo de internacionalização. Não pensei numa ordem exatamente, mas acho que, num primeiro momento, até por uma questão de agenda, o Kleber vai precisar sair antes, e então eu acho também interessante passar a palavra para ele, para que a gente possa começar essa conversa. Obrigado, Esther. Boa tarde. É uma cena inusitada, né? A gente está aqui num dia de semana à tarde para ouvir falar sobre cinema latino-americano, né? É algo que não é da agenda do dia a dia. E eu queria chamar a atenção só para algumas questões que estiveram em pauta enquanto nós estávamos pesquisando e escolhendo os filmes que iriam integrar essa programação latino-americana do Cine BH, que é a primeira de muitos anos que virão adiante. Quer dizer, a programação latino-americana ela não é uma programação deste ano, né? Ela é o primeiro ano de uma latino-americanização que continuará, e que certamente continuará com outro desenho. Esse, digamos, é o desenho inicial, né? De um pontapé inicial para um processo que certamente vai se modificar, inclusive como programação aqui entre nós. Então, algumas questões e algumas observações, em parte isso é fruto do meu olhar, mas em parte isso já é fruto de conversa dentro da equipe de curadoria também, que vão estar aqui mobilizando algumas dúvidas e algumas perguntas que a gente faz para nós mesmos também, tá? E as primeiras duas questões que a gente se coloca de largada, antes de sair pegando os nomes, né, e se apoiando nos nomes, né, América Latina, internacionalização. Quer dizer, a primeira questão que a gente sentiu uma necessidade é de colocar em questão do que é que estamos falando quando falamos de América Latina. E do que é que estamos falando, porque podemos falar de muitos ângulos, né? E no caso desse termo América Latina, latino-americano, latino-americana, a gente precisa, de largada, questionar até onde nós estamos herdando uma noção europeia para nós, né? Um conceito que não é fundado aqui, mas é colocado para cá, essa ideia do latino, que tem seu berço no que hoje seria a Itália, né? Que foi a língua de, ao mesmo tempo, dominação, unidade, dominação, mas uma dominação de língua totalmente também multifacetada pelas diversas culturas que o Império Romano tomou conta, pelos sotaques, pelos termos. Então, até essa língua, que é a língua oficial do Império Romano, na prática, ela não era falada de um modo oficial. Então, você já tem aqui a ideia do latino como alguma coisa que não é pura, que já nasce desde o Império Romano como alguma coisa que se mescla entre muitas diferenças, né? Até chegar na noção da América Latina, que a gente pode, de largada, atribuir essa latinidade aos nossos colonizadores, né? De línguas latinas.
Mas também podemos, digamos, virar um pouco isso do avesso e entender que nem eles se veem como latinos. Nem os espanhóis, nem os italianos, nem os franceses, nem os portugueses. Eles se veem como europeus e como suas respectivas origens nacionais, né? Então, cheguei nesse processo todo a, não vou dizer uma conclusão, mas um posicionamento de que, sim, nós somos latinos, e essa latinidade a qual eu estou me referindo, ela não é necessariamente de uma descendência direta dos ibéricos, que aqui nos fundaram, mas ela já é resultado de um processo que não envolve só os ibéricos, que envolve outros colonizadores da Europa, que envolve os povos originários, que envolve a população que veio da África para trabalhar no solo brasileiro e enriquecer a Europa, não necessariamente Espanha e Portugal, que eram países endividados, mas enriquecer a Inglaterra, enriquecer a Holanda, alimentar o luxo, né, dos países europeus. Essa é a base da nossa fundação, né, como América Latina. Então, estou entendendo aqui também a ideia de latino-americano como o que a gente faz com esse processo todo, e não apenas nos colocando como vítimas de um processo de colonização europeu. Tá? Então, é meio que se emancipando um pouco dessa ideia, dessa origem europeia do conceito. Né? Eu coloco isso, gente, porque assim, vou pegar um exemplo muito clássico, assim, né? Não é todo mundo no Brasil que tem uma descendência direta de europeus ou que tem uma descendência direta de países de língua latina, né? E que nasceram no Brasil, enfim. E aí a questão que se coloca mas são todos latinos, de fato, né? A população indígena brasileira é latina, os negros brasileiros são latinos. Então, eu estou tentando aqui lançar uma primeira ideia de que, sim, latinos, a latinidade não é uma questão étnica, não é uma questão genética, e sim uma condição que independe um pouco das nossas origens. Né? Vivemos essa mesma condição, com suas devidas particularidades em cada país. E aí passamos para a segunda questão, que seria a internacionalização, porque podemos também entender esse termo de muitas maneiras. Né? E, na nossa própria experiência vendo os filmes, nós encontramos, não é práticas diferentes, mas tonalidades diferentes de internacionalização, graus diferentes de internacionalização. Eu estou partindo do princípio que qualquer filme que esteja na mostra, no segmento aqui na Mostra Continente Latino-Americana, está tendo uma visibilidade internacional, fora dos seus países. Né? Então, quer dizer, podemos pensar essa internacionalização da exibição, né? Como festivais tops de linhas, num primeiro momento, Cannes, Veneza, Berlim, Sundance, né? Toulouse, San Sebastián, mas podemos pensar outras internacionalizações que passam, inclusive, por dentro da América Latina. Né? Quer dizer, entender que um filme que circula pela América Latina está também percorrendo um caminho internacional. Né? E queria chamar a atenção também muito para essa ideia de uma internacionalização pela América Latina, não só na visibilidade, mas também nas coproduções. Né? Quer dizer, uma parte bem razoável do total de longas que a gente está exibindo tem como engenharia uma associação entre países da América Latina sem fundos europeus. Uma outra parte tem mais de um país da América Latina associado a fundos europeus. E uma pequena parte é constituída de um país da América Latina, que, em geral, é o projeto proponente, de quem dirige, e fundos europeus sem nenhuma participação da América Latina, mas esse é o percentual menor. E aí temos os filmes de cinematografias ou muito fechadas
ou mais consistentes, que são 100% nacionais, que é o caso dos 2 brasileiros que estão no segmento latino-americano. Eles têm fundos só brasileiros. Tem um filme argentino que é muito independente, então nem estou entrando na lógica dos fundos, é um orçamento mínimo. Ele é totalmente argentino, embora ele seja totalmente ambientado numa comunidade de senegaleses de Buenos Aires, então é o filme menos argentino dos filmes argentinos, porque nem castelhano se fala, né, o Porão Táxi. Não necessariamente a gente se sente vendo um filme argentino, né? Temos um exemplo de um filme cubano, que eu nem sei se podemos dizer que ele é um filme 100% nacional cubano, porque, na verdade, ele não pegou um peso de Cuba. Ele é um filme clandestino, ele é um filme que teve que fazer um levantamento de recursos na Espanha, né, através de um crowdfunding. Então, é um outro tipo de economia, né? Assim como um filme venezuelano também, que ele é só venezuelano, não porque ele queira ser venezuelano, mas só venezuelano porque é a condição dele, mas ele não pegou nenhum dinheiro dentro da Venezuela. Ele pegou um dinheiro de finalização no Ventana Sur. Então, o que eu estou colocando aqui, gente, é que essas camadas de internacionalização são muitas, né? E, às vezes, quando a gente fala internacionalização, a gente não vai, digamos assim, no segundo andar disso, que é como se internacionalização significasse uma única coisa, assim como se a América Latina significasse uma única coisa, cinema latino-americano significasse uma única coisa, né? Que são aqueles emblemas, aquelas palavras que elas já estão quase que esvaziadas de sentido, de tão emblemáticas que elas são, né? Elas se esvaziam de sentido. A gente nem consegue desenvolver tanto que... Não, internacionalização é internacionalização, América Latina é América Latina, não vou precisar explicar isso, né? Então, nosso posicionamento, até por ser um primeiro ano e por estarmos, digamos assim, desenhando um perfil do que será esse segmento latino-americano, de que abordagem vamos ter, de que América Latina vamos querer mostrar, que tipo de projetos estamos, digamos, nos associando, porque eu entendo que, quando você programa um filme, você, de alguma maneira, está associando-se àquele filme, né? Não dá para lavar as mãos. Então, há uma responsabilidade de, dentro de todas as possibilidades de cinema latino-americano que existe, qual é aquele que o Cine BH está interessado em se associar. E, por isso, essas perguntas todas são muito necessárias. Só para encerrar, eu estou colocando tudo isso também para que a gente, aqui no Cine BH, não consideremos o cinema latino-americano de potencial internacional apenas esse cinema latino-americano que está sendo exibido nas programações mais disputadas da Europa, né? Quer dizer, eu acho que há um cinema latino-americano que Cannes não contempla. Há um cinema latino-americano que Roterdã não contempla, né? Que você pode até encontrá-lo em alguns festivais latino-americanos, que você pode encontrar em programações paralelas de Toulouse, por exemplo, né? Mas que é um trabalho mesmo de uma pequena escavação para a gente chegar a esses cinemas latino-americanos que não sejam só aqueles decididos pela nata da Europa, né? E nada contra estes que entram na nata da Europa, mas eu acho que a ideia de cinema latino-americano não se esgota ali. Tem muitas outras coisas que estão semivisíveis ou invisíveis, com circulação muito baixa, e isso nos interessa de largada, sabe? Tipo, olhar para aquilo que não está sendo tão olhado assim. Então, acho que, de começo, enfim, a fala tem um pouco também da gente dar o pontapé inicial para o que é no que é essa América Latina para nós, né? Há muitas perguntas. Conversando com a Esther até outro dia, a gente sabe que essas respostas não estão dadas, elas são, de fato, perguntas. Não são perguntas que a gente já sabe a resposta, faz a pergunta retoricamente, né? Mas eu já sei qual é a resposta. E aí, só colocando, para encerrar, acho que isso também é uma questão da América Latina, né? Acho que na América Latina nós temos muitas respostas, mas a gente se esquece de fazer as perguntas corretas. E aí a gente começa a ter respostas para falta de perguntas mais precisas, né? Todo mundo tem uma tese sobre como sair do buraco, mas acho que falta um pouco
as perguntas sobre como é que nós chegamos no buraco. Então é isso. Obrigado, gente, como ponto de partida aqui. Bom, a partir um pouco do que o Kleber comentou e apresentou aqui, eu pensei, na realidade, da gente fazer um certo ordenamento. E aí, Paulo, você me dá licença, que eu queria te deixar por último e, na realidade, começar a conversa com a Ivete, pegando um pouco esse gancho assim, da sua própria experiência, dentro de várias, enfim, realizações que você tem, que você assina. Você também tem um trabalho bastante importante como diretora do Laboratório de Desenvolvimento de Projetos. Assim, pensando um pouco nessas camadas de internacionalização dos filmes, né? Assim, vamos dizer, no nascedouro, pegando um pouco, né, desse momento inicial, né, de desenvolvimento dos projetos, né? De que maneira existe esse pensamento, se há esse pensamento, e como ele está sendo trabalhado, né, dentro dos filmes, e de uma certa forma assim, que você pudesse abrir um pouco dessa tua experiência, pegando um foco um pouco mais nessa etapa, né? Exato, de desarrollo de los proyectos. Desculpa, hablé todo em português. Ok. Bem, eu gostaria, primeiramente, aproveitar que vocês estão aqui e parabenizar pela seleção de filmes que vocês fizeram. Está incrível. E gostaria de recomendar a todos do público que aproveitem, vejam, porque é muito pertinente. Tem a ver com tudo que vamos estar falando aqui. O cinema latino-americano, e principalmente esse cinema latino-americano que se atreve a contar, a falar de outras formas, outras maneiras. Dificilmente vamos vê-lo em cartaz. Na Colômbia, por exemplo, eu acho que é uma cifra que eu vou dizer aqui, que eu acho que acontece também em todos os países da região. De 100% dos filmes que vemos no ano, só 3% dos filmes são latino-americanos. E esse 3% dos filmes estão em salas só uma semana ou duas e pronto, acabou, tchau. Eles não vendem muita pipoca, a pipoca que precisa. Então, os exibidores tiram de cartaz. E o nosso cinema precisa de uma promoção diferente, tempos diferentes, porque não fazemos filmes de super-heróis, ou sim, também fazemos filmes de super-heróis, mas são outros super-heróis. E precisamos de uma comunicação diferente. Por isso, eu convido vocês a que aproveitem de verdade essa seleção que foi feita dos filmes. É muito boa. E eu insisto, são filmes que nos falam de outras maneiras. E isso é uma coisa que eu queria falar também antes de seguir com a sua provocação aqui, porque quando nós nos contamos de outras maneiras, quando fazemos filmes que contam problemáticas, já não apenas sociais, mas que vão diretamente ao ser humano, isso não é o que eles esperam da gente. Eles esperam que falemos de guerra, drogas, de maus tratos. Mas como latino-americanos e como seres humanos, nós temos milhões de conflitos. Mas se a gente se atreve a contar de outras maneiras, então aí, brigar com isso, com os exibidores, com os festivais, esses filmes que estão aqui justamente, que já tiveram outros caminhos, desde o desenvolvimento até o financiamento, porque se atrevem a contar de outras formas. Eu perdi aqui o fio. Perdi o fio da meada. Nós temos um desafio na hora de exibir os filmes, porque vamos quebrar esse clichê que os outros têm da gente. Então, é possível que esses filmes, que alguns dos filmes que estreamos lá em Cannes, mas depois conseguir a distribuição desse filme, porque é diferente. Eu mesmo, minha experiência, eu tento fazer contar de outros lugares,
brigar com esses distribuidores para mudar o chip e dizer, olha, nós também somos isso. É muito difícil. Eu volto ao início, vejam todos os filmes que estão aqui, são muito bons, dificilmente vocês vão ver em cartaz em alguma sala. Agora sim, eu volto aqui. Eu dirijo um laboratório de desenvolvimento de projetos em Cuba, que se chama Novos Olhares, e nosso foco é trabalhar em primeiros e segundos filmes, porque nós entendemos que é o momento mais difícil de levar para frente os projetos. Falando de coproduções, eu tinha anotado aqui, na rota de financiamento de todos os projetos que nós recebemos, sempre temos um coprodutor europeu. Ou nas reuniões que temos com os projetos, sempre buscamos um coprodutor europeu. É muito difícil que alguém diga, quero coproduzir com a Colômbia, com o Brasil. Não. Sempre olhamos para o outro lado. E eu me pergunto, por quê? Por que a gente procura esse apoio só no outro lado? Porque queremos que eles nos vejam lá e não queremos que a gente se veja entre nós? E eu mesmo vou me contradizer um pouco. Eu sinto, há uns poucos anos atrás, que isso começou a mudar. Os projetos que nós recebemos já não apenas olham, e eu falo isso já de alguns anos. Ontem nós estávamos fechando as convocatórias, eu vou olhando os países, as produções, e desde o ano passado e deste, eu vejo que estamos começando a mudar. A gente já está olhando para o lado, olhar para o Brasil, que se abriu também a coproduções, apesar de que antes não precisavam, de alguma forma, de dinheiro de outros lados, mas eu acho lindo que nós possamos começar a trabalhar juntos. E esses projetos que começamos a receber desde o ano passado, já começam a marcar nesse esquema de financiamento, México, Colômbia, Argentina. Nós começamos, a Argentina também já produziu por muito tempo sozinha, ou ela se coproduz muito com a Colômbia, com Chile. E aí você tem também, às vezes, as políticas públicas que se contradizem, que criam obstáculos, mas eu quero ressaltar que, quanto a isso, para olhar para o lado, nós começamos a procurar entre a gente mesmo aqui na América Latina para fazermos filmes entre nós, porque eu sinto que nós temos muitas histórias similares, nos identificamos em muitos aspectos, não só culturalmente, historicamente, mas também a nível de ser humano, como somos, como nos comportamos. Isso nos permite que seja muito mais natural essa coprodução. Temos um desafio muito grande depois com os filmes, e são o público, temos que trabalhar também em como chegar ao público. E isso também vai desde a formação, do que nós estamos mostrando na escola de cinema, que tipo de assessoria estamos dando nos laboratórios, que tipo de filmes mostramos nos casos de estudos. Todo o trabalho que nós fazemos a partir daí influi também no nosso público e como queremos que eles nos vejam. E quanto a temáticas, nós, em Novas Miradas, né, onde trabalhamos, não procuramos uma temática particular, na verdade que não, mas nós buscamos que sejam histórias que possam ser relevantes e que nos contem também a partir de outros lugares. E, claro, a gente trabalha assuntos de países, me interessa muito que exista, principalmente de regiões, por exemplo, agora com a Honduras, está começando a lei de cinema, Centro-América, América Central e Caribe, países em geral, com o que os projetos, os fundos internacionais chegam, mas não chegam com uma força suficiente para competir com projetos da Argentina, Colômbia, Uruguai, Brasil, etc. Então, nós damos muito foco nesse tipo de cinema, de projetos que identificamos que têm um forte potencial, mas precisam de um empurrão.
não é quem apresente o melhor orçamento, mas aquele que tenha esse empurrão com seu projeto. Isso procuramos. Obrigada. Para Micaela. E particularmente Micaela. Uma experiência muito interessante. Micaela tem uma experiência muito interessante com relação a essa codistribuição dos filmes. Então, eu acho que esse pensamento da distribuição, a partir dessa ideia de uma codistribuição com outros agentes, seria interessante pensar nessas questões, né? Ou seja, como atingir esses públicos, como fazer com que os filmes circulem e principalmente circulem em nosso próprio território, né? Uma primeira provocação, mas sempre a partir da tua própria experiência, o que você gostaria de compartilhar conosco nesse sentido. Bem, boa tarde, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês. A pergunta vem um pouquinho retomando, os filmes, eles têm dois grandes momentos, que é o da produção e o da distribuição. E nos dois existem necessidades ou experiências de internacionalização. E é verdade que no momento da produção, de certa forma, os canais foram abrindo-se mais entre nós. E também no Uruguai, a gente tem o que a Ivete falava, a gente começava olhando muito para a Europa, 2 ou 3 países europeus aí, com que o cinema uruguai estava ali apoiando. Tínhamos coisas muito isoladas e aí fomos gerando vínculos com outros países europeus que tinham fundos para ajudar aí no Sul. Então, em algumas coproduções, muito com a Argentina, com esses países. Depois a gente começou a se abrir para o resto dos países próximos, sempre muito vinculados com as ajudas públicas, fundos públicos que foram surgindo, no caso do Brasil. Das políticas que mudam, que caem, que demora tanto tempo para se construir e rapidamente se destrói. Mas a gente segue em frente e a gente vai se conhecendo e procurando o caminho. E quando chega no momento da distribuição, o que eu acho que acontece é que nós chegamos até aí como diretamente ao mercado. Os estados se retiram, porque chegamos aí para o mundo das vendas, então as ajudas para poder distribuir já são menores, bem menores, que as que temos para produzir. Bem, isso eu acho, esse é bem um dos assuntos sobre o que a gente sempre está perguntando, fazendo teorias e mudando, mas eu acho que tem alguma coisa nos nossos países que finalmente são capitalistas e precisamos chegar no mundo das vendas. E aí a gente tem que saber o que fazer, quem é o público, o que o público quer. Nós sabemos, em realidade, que o mercado, o livre mercado, não existe como tal. Então, se gera, se protege algumas coisas, outras não. Então, a partir desse lugar, eu sempre senti, nós sentimos, nós que produzimos dos países periféricos, onde em alguns circuitos se hospedam alguns assuntos nossos da América Latina, e se espera isso, se espera muitas vezes temáticas indígenas, temáticas de narco, violência. Uruguai, que é pequeno, não tem uma população indígena. Desde esse momento inicial, sempre tivemos
temos um perfil bem diferente e entramos como um lugar diferente desses grandes festivais, mas que também se esgotou rápido por isso, porque somos pequenos e depois vamos mudando o foco e aí a gente entra na moda e é uma outra das perguntas que temos que fazer. Como fazemos para não depender da moda? Queremos ver o cinema, o que queremos falar, fazer alianças para podermos ver-nos, para gerar canais diretos entre os outros países que também estão baseados em ter ajuda ou não para a distribuição, para a estreia. Também acontece que as coproduções também nos ajudam a ser vistos em outros países. Então, no outro país, por exemplo, o produtor vai fazer a estreia e também, então, por esse lado, ajuda. Então aparecem as figuras dos agentes de venda para poder ter acesso ao internacional. Então, eu, por exemplo, como produtora, queria encontrar um sócio que está especializado em vendas. Eu chego, entrego o filme e vamos ver, e ele vai vender. Mas, na verdade, aí muda um pouco o critério. Eu acho que, além de que existem agentes de cinema apaixonados por cinema, que gostam mesmo, já temos outros que têm um perfil de cinema como algo pessoal, mas de toda forma estão mais no mundo das vendas. Então eles pegam os filmes e colocam aí. Se o filme funcionar, ótimo. Se não funcionar, fica aí e não tem isso de te abraço e não te solto, não. E aí eu tenho que continuar mandando e-mails, conhecendo outras pessoas. É como se você tivesse o filme aí com você e você quer estar com ele o tempo todo. Essa força nós produtores temos e realizadores também, mas os produtores têm a mais porque é uma parte importante do trabalho. Trabalhamos fazendo os filmes e fazendo com que elas sejam vistas. Por isso eu co-distribuo tanto dentro do Uruguai, onde também é difícil encontrar distribuidores que façam isso. Os distribuidores pegam, colocam no cinema e se a sala não encher, então eles tiram. Também a nível internacional. Idealmente, eu sempre quero ter um sócio, alguém que venda, que possa ajudar. Isso pode acontecer. Há poucos anos, tínhamos poucos agentes de venda latino-americano. Então, era sempre europeus ou norte-americanos. E era estranho também ter um filme uruguaio e que um alemão venda. É estranho, mas a gente vai se acostumando, vai fazendo. Comecei a conhecer alguns alemães, mas mesmo assim era estranho. Por exemplo, já teve casos em que um documentário era um documentário de temática LGBT, mas estava vinculado à política latino-americana dos anos 70. Ganhou um prêmio em Berlim, tivemos um agente de venda norte-americano que era muito bom, mas eu disse, a primeira vez que nos reunimos, eu vejo dois perfis. Também está para festivais políticos. Não, e ele falou, não. A película é LGTB. E eu, tá bom, ok. Ele tem muita experiência, ele sabe, eu vou me calar. Mas ele começou a trabalhar e em 2 semanas disse, você pode me explicar por que você dizia que o filme tinha um lado político? E ele tinha pegado, mas ele não entendia esse lado do filme. A protagonista era muito forte, ele gostava do filme. A base dele, que teve uma visibilidade em Berlim, mas ele não entendia o filme. Então é onde eu apresentava em alguns festivais, e aí, depois que eu falava, ele entrava. Eu não deixava ele sozinho. Nós fizemos um trabalho juntos, e eu fiz quase que todas as vezes. Por isso, para que ele conhecesse mais
os filmes. E depois você vai conhecendo programadores em festivais. E a mesma coisa acontece nas vendas, mas nas vendas mais vinculadas com as salas de cinema. Depois, quando a gente vai aí para o mundo de plataformas, aí às vezes você pode ter sorte aí no mercado, você conhece alguém, como em circuitos de vendas internas nos Estados Unidos. Eu já consegui, aprendi a trabalhar um pouquinho ali, é mais acessível, trabalho em circuitos menores, mas a mundos maiores, assim, já é mais difícil. Precisamos de alguém que saiba vender. Mas, no meu caso, não é bem isso, da negociação. Por isso, isso de co-distribuir tem a ver com a necessidade do filme. Precisamos saber que os nossos filmes no circuito não é dos grandes festivais, são circuitos pequenos, educativos, que têm interesse em outras temáticas. Existem muitas pessoas aí, são muitas pessoas que veem esses filmes. E que também acontece que no Uruguai eles falam, não, ninguém vê nossos filmes, poucas pessoas veem. E na verdade não. O problema é que depois você não vai contando assim, esse pinga-pinga, assim, que vai acontecer com alguns filmes que continuam sendo vistos. Isso, além da magia de fazer o cinema, é fazer chegar a lugares que, no princípio, é difícil que você possa chegar e que as pessoas conheçam sua história. Então, nesse sentido, é como um trabalho que a pessoa vai aprendendo a fazer pelo amor aos filmes. Gracias, Micaela, gracias. Obrigada. Bueno, vamos seguir conversando com outra pergunta, porque tudo vamos seguir com outra pergunta de tudo que você foi falando, eu enchi de perguntas na cabeça e da mesma forma, Ivete. Eu gostaria de dar a palavra para a Eva. E uma provocação inicial para a Eva seria, porque Eva tem uma experiência de uma produtora, Ponto de Fuga, sim, que é em Córdoba. A produtora Ponto de Fuga está numa região da Argentina que não é central, não é Buenos Aires, né? E uma das questões que a gente, na equipe de curadoria, a gente se depara bastante é um certo interesse pelas narrativas que estão bastante localizadas em territórios, imagens de paisagens particularmente, né, distintas, até mesmo pitorescas da América Latina, né? A gente percebe um interesse, muitas vezes, em explorar essas imagens de territórios, de paisagens que nos levam para conhecer, né, esses outros espaços da América Latina. Eu gostaria que você falasse, me gostaria que falasse um pouco de tua experiência em Córdoba e também, assim, nós temos ouvido notícias, né, da Argentina de que, de uma certa forma, há um esforço de sedimentar algumas políticas regionais de incentivo ao cinema, né, e de que forma essas políticas também conseguem dialogar com essa perspectiva das coproduções, da internacionalização desses filmes. Bem, boa tarde. Obrigada pelo convite. Eu estou bem feliz de estar aqui e também por ter acesso a filmes que é difícil que a gente veja na Argentina, né? Como parte do que a Ivete falava quanto à programação. Há umas 2 semanas eu li um artigo escrito por um crítico daqui, Victor Guimarães, que falava justamente desse conceito da internacionalização. E o que ele propunha era que ideia os latino-americanos, os europeus têm dos latino-americanos e que ideia os latino-americanos têm de nós mesmos. Que espaço existia para poder dar lugar e fazer conhecer as nossas próprias narrativas. Então, eu acho que aí existe uma militância de nossa parte de fazer conhecer nossos filmes.
que apesar de que todos servem, é interessante que estreiem em festivais europeus, claro, isso é bom, nos dá visibilidade, ter um coprodutor também. Mas talvez é bom perguntar até que ponto os festivais europeus não constroem um olhar sobre o cinema latino-americano e que isso também não termine nos condicionando na hora de fazer os filmes, de pensar nossos filmes. Muitas vezes acontece, como produtora, na hora de desenvolver projetos, que a gente fala, bem, talvez poderíamos focar o filme para esse lado, porque isso está funcionando melhor agora nos festivais, os fundos estão escolhendo filmes que vão por este lado, como se, de uma certa forma, a pessoa traísse o espírito dos seus filmes, como se os seus próprios filmes não fossem capazes de dar conta do seu próprio potencial. Então, a gente não tem que ter medo e precisa defender nossos próprios filmes. A Mika também falou isso, né? Construir nossos próprios caminhos para os filmes. Nem todos os filmes têm os mesmos circuitos de exibição, nem de distribuição, e é bom a gente perceber isso. Muitas vezes acontece que se o filme não vai para grandes festivais, aí você já acha que ninguém gosta do filme, o filme não é bom, não tem valor. E aí, então, bem, vamos falar sobre os conceitos que estão em jogo. E que talvez o filme seja muito mais interessante, encontre seu público em outros festivais menores. E isso acontecendo, e bem, isso é importante. Nós não fazemos filmes só para festivais ou para tirar uma foto. Eu tive a sorte de que um documentário que fizemos há alguns anos, ele aconteceu na Coreia do Sul. Era um documentário sobre um fato pontual do interior de Córdoba, e realmente entrou aí a pandemia, e aí a gente perdeu a possibilidade de saber do que acontecia. Alguém da Coreia do Sul saber o que acontecia em Córdoba. Esse encontro é maravilhoso e acontece no cinema, porque um filme com uma coisa tão particular e possa comover alguém que está do outro lado do planeta, com outra cultura, outra realidade, isso é fantástico. Que acontece, é isso que acontece com o cinema. Isso devolve a fé nos filmes que você mesmo faz. Então é preciso ter paciência, procurar os lugares e gerar as instâncias para que os filmes se encontrem com seus públicos. E, claro, o assunto da distribuição é sempre muito complicado, tanto a nível de salas de cinema, que é muito difícil, com plataformas também, mas também acho que é preciso pensar em circuitos alternativos, bem na linha do que a Mika ia falando, né? Que sejam circuitos educativos, culturais, museus. Também é bom conhecer que tipo de filme estamos fazendo. E acho que estar aí tão perto dos filmes nos ajuda a dizer quem é o nosso público. Isso eu acho que é fundamental para acompanhar os filmes e para que esses filmes cheguem a um bom porto, tenham um bom destino. Sobre sua pergunta sobre Córdoba, já faz uns 5 anos, mais ou menos, 6. Córdoba tem sua própria lei de cinema, tem o seu próprio plano de fomento da indústria cinematográfica, o que para a gente foi uma briga durante muitos anos. Foi uma grande notícia, porque isso nos permite não depender de Buenos Aires.
Buenos Aires. Você tem ali, se chegou em Buenos Aires, 95% do orçamento dos filmes chega aí, porque tem muito mais gente produzindo cinema do que no interior da Argentina. Mas nos últimos anos temos um cine emergente do interior da Argentina que pedia para ter o seu próprio fomento. E aí aconteceu que em Córdoba nós temos uma indústria emergente. Já tem alguns anos. E também está acontecendo em outros estados da Argentina, Mendoza, Tucumã, Misiones. Isso faz com que, de alguma forma, se federalize os conteúdos e que também você possa contar outras histórias, que não apenas outras linguagens da Argentina, que não seja só as de Buenos Aires. Isso é muito importante. E uma coisa que aconteceu em Córdoba e que impulsionou a lei de cinema é que muitas produções de Córdoba começaram a ter repercussão internacional, mas na Argentina ninguém nem sabia que existiam esses filmes. E aí alguém perguntava, mas como você estreia em Cannes, está em tal festival, mas na Argentina ninguém sabe que o filme existe. Também. Aí a bola voltou aqui pra gente, e aí a gente pensou, tem potencial, temos histórias bem interessantes para contar, bem potentes, fortes. Então, precisamos produzir desde dentro. E, então, o Fundo Regional de Córdoba para coproduções, mas ele tem algumas limitações. É preciso filmar em Córdoba com equipe técnica lá de Córdoba, então isso limita um pouco. E aí você tem para produções nacionais, isso está acontecendo. Mas também permite um intercâmbio, uma troca. O que a gente está vendo de coproduzir com a América Latina é que existem bons técnicos, muito bons técnicos. E atores e atrizes muito bons. Então, essa coprodução com a América Latina é isso. Olha, eu queria coproduzir com a Colômbia, com o Uruguai, porque temos técnicos muito bons, além da possibilidade do fundo. Então, vamos fazer filmes aqui, porque temos recursos. Isso eu acho muito importante, porque a gente sempre olha para a Europa, sempre pensando como que a gente vai conseguir. E no fim da história, em Córdoba, o que aconteceu era que era sempre Buenos Aires. E em Córdoba nós tínhamos bons técnicos que trabalhavam, que eram de Córdoba e trabalhavam em Buenos Aires. O elenco artístico também acontecia a mesma coisa. E a gente falou, vamos fazer o contrário, que eles venham para Córdoba, porque aqui nós temos muitas possibilidades. Porque o capital humano e simbólico é muito bom. Então, eu acho que ver as coproduções é de reforçar vínculos regionais. Então, eu acho que é isso, que a um nível regional nos permite mostrar de outra forma internacional, com a Europa, por exemplo. Olha, a gente também, falando em termos de Mercosul, algo um pouco maior, mas eu acho que sim, existe essa troca, esse intercâmbio, que é possível consolidar e que pode disputar também outros espaços, principalmente nessa conformação do cinema latino-americano. Podemos ser os latino-americanos que vamos dizer, e isso somos nós. Não precisamos dos europeus que eles nos definam, que eles definam nossos filmes. Mas não, nós podemos falar por nós mesmos, por nossas próprias produções. Bom, eu queria passar a palavra agora para o Paulo. Acho que a gente tem um acúmulo aqui bastante interessante de experiências, né, da Eva, da Micaela, da Ivete. E Paulo possui uma experiência múltipla,
né, na produção, mas também em festivais, né, trabalhando como diretor artístico, né, na curadoria, e sediado também na Alemanha, né. Então, acho que nesse sentido, né, a partir de um olhar de um brasileiro, mas também nessa experiência em diálogo profundo com esses agentes europeus, né, tentar compreender um pouco a partir da tua experiência, né, que como você tem observado já durante uma longa carreira já de acúmulo de muito tempo, né, acho que particularmente esse momento que a gente está vivendo agora, que a gente percebe mudanças, né, nessas possibilidades justamente de aproximação dessas produções entre os próprios países da América Latina, né, e em diálogo com essa internacionalização para fora da América Latina também. Então, uma provocação mais ampla, talvez, né? Sim. Bom, na realidade, assim, a minha posição é mais de um coprodutor, né, alemão, que está ligado com a América Latina. Bom, aí um parênteses, durante a pandemia houve uma possibilidade de dar mudar um pouco um foco, que a gente também está fazendo cooperação com a África, né, Moçambique, Cabo Verde, o Quênia, e é uma experiência nova, assim, tem suas particularidades, e está bem interessante, assim, né. Mas, assim, no caso da internacionalização, né, então, assim, coproduzir com nós já é uma internacionalização, né. E eu, assim, a questão, assim, vendo também, mesmo sendo um coprodutor alemão, mas no caso do Brasil, né, assim, foi muito interessante. Foi mais ou menos, a gente já tinha começado a coproduzir, e o processo que foi muito do governo Lula, da política do Lula, que a Dilma continuou e que veio sendo quebrado depois, né, pouco a pouco, é que o Brasil começou a olhar os vizinhos, né? Não precisava, assim, nem na Europa, né, assim, eu não via os vizinhos na questão da coprodução ou como possibilidade, independente da língua, assim, mas, né, que existia coproduções já, mas a quantidade e com a política de Estado, né? Então, nesse ponto, para nós, assim, primeiro tinha uma vantagem no caso do Brasil, com a Argentina, mais com o México, que a gente até fez pouco, que eram os países que tinham muito forte o apoio para a produção, então eles já chegavam com 60%, 70% já assegurado no país, não só para nós, mas, no caso da Europa, ou mesmo para outro país latino-americano, é uma segurança, né? Qualquer fundo, você chega, né? Então já é um primeiro passo, depois aí a análise vai para outros lados, mas essa análise financeira era, no caso do Brasil, muito positiva. E dentro disso, assim, mesmo na questão da curadoria, alguns festivais que eu trabalhei, e no caso, como coprodutor, quando eu penso onde eu vou buscar meu dinheiro, né, na fundação ou no fundo, tem assim, um fator positivo se... nós tivemos um caso agora com a Colômbia, que é uma coprodução Colômbia e México, por exemplo, né? Que já são dois países latinos. Isso, assim, no geral, tem um interesse, né? Que já existe uma coprodução num primeiro momento. E aí, claro, aí tem, no caso dessa coprodução com a Colômbia, tem a França e nós que entramos praticamente por último. Assim. Então, são dois países latinos e dois países europeus. E nessa composição, o projeto nós gostamos, né? E eles também, porque apoiaram, mas essa composição teve um fator positivo, que tinha com a América Latina, que eles já tinham tido ao contrário, que os colombianos tinham coproduzido com o México, né? Isso também é positivo, assim, nesse sentido, quer dizer, eles teriam uma continuidade, e nós já tínhamos coproduzido com os colombianos antes, o primeiro filme do diretor, agora é o segundo. Então, sabe, essas constelações, assim, é uma matemática, né, que às vezes funciona,
bem e às vezes não. Então aí a questão da internacionalização, porque às vezes como coprodutor, né, no caso do Uruguai, assim, né, mesmo Argentina, no Uruguai é muito mais concreto que muitas vezes não é suficiente, né, o apoio estatal, o apoio privado ali, então tem que buscar, né. Hoje mesmo numa reunião, né, online com São Sebastião lá no mercado, lá, né, aqui, mas né, assim, uma de Costa Rica falou, olha, dessa vez a gente não quer muitos coprodutores. Ele tem 40% lá da Costa Rica, e aí os 60% ela vai ter que... Né? Aí apareceu eu lá, né, que tem uma porcentagem, mas vai faltar. Então, eu falei, bom, né, espero então que consiga um francês que vai te pôr muito dinheiro, né, assim, porque da Alemanha não vem muito. Né? Que é o outro lado da internacionalização, mas... Aí, às vezes, aí na coprodução tem, às vezes, uma contaminação, eu diria, porque é muita gente e às vezes funciona e às vezes não, e tem que dividir não só o dinheiro, o território, mas as influências, né? Assim, mas assim, no nosso caso, uma coisa que se falou aqui, que a gente tenta é sair dos clichês da América Latina, né, que sejam temática ou estética, dentro dos projetos, assim, os últimos projetos que a gente fez com a Argentina, esse mesmo da Colômbia, assim, sabe, pode ter, mas assim, no caso da Colômbia, sabe, eu não estou afim de, sabe, a droga, a violência, que, sabe, sempre os paramilitares. Bom, o problema é que às vezes com a Colômbia é muito presente, mas aí às vezes tem que ver que forma que está apresentado. Mas no caso desses, eles estão no fundo, por exemplo, nesses 2 filmes, Os Desplaçados, né? É o tema, mas não é o tema principal. Então, essas que saíram, no caso do Brasil, né, assim, sabe, a questão das favelas, ou não sei, né, os últimos filmes brasileiros que a gente produziu foi o Querência, que é daqui de Minas, né, do Elvésio Marins, né, que, sabe, e o Processo, que para a gente foi uma experiência, um momento incrível. Então, assim, a gente tenta, é o projeto em si, o que está proposto, mas não trabalhar com alguns clichês que esperam, que foi falado aqui. Não só os fundos, tem algum, no caso a gente tem um pouco de sorte, o Horto Cima Fundo, eles são buscam outras, também as formas estéticas, narrativas, né, que às vezes vai muito de encontro aos projetos que a gente seleciona ou que as pessoas vêm buscar nós como coprodutores. Mas não é só, a gente também, né, não é só isso. Então, assim, acho que tem esse ponto de não sair dos clichês, buscar outras formas, outras histórias. No caso da Argentina, eu estava brincando antes, né, a questão no cinema urbano argentino, as últimas produções não são urbanas, são regionais. Aí não era Córdoba, mas era Corrientes, né, ou Ushuaia, né, e histórias, sabe, uma mistura de ciência-ficção, né, ou LGBT, que a gente teve, que também foi o caso, nós fizemos em 5 anos 4 coproduções com tema LGBTQI+, né, com a Argentina, com Chile, basicamente Argentina, Chile, isso. Então, que veio assim, né, e assim tem um certo limite, no caso financeiro, né, e de capacidade. A nossa produtora não é muito grande, mas a gente tenta planejar, né, diferentes projetos em diferentes fases. Bom, que a pandemia jogou tudo isso, né, colocou tudo um em cima do outro, que a gente precisou agora um tempo para né, tirar, né, e ir caminhando, que a gente está conseguindo, assim. Então, esse e aí, assim, um exemplo de distribuição. Nós temos problemas assim na Alemanha, que é um país que já tem um mercado fechado, já no caso da América Latina já há tempo,
e eu acho que vai, assim, piorou e não vai melhorar agora, porque os cinemas estão com problemas e as distribuidoras estão pensando 1, 2, 3, 4, 5 vezes para ver, e a gente também tem que começar a movimentar nós mesmos, e aí tem que ver a capacidade. Então tem que, né, porque os nossos filmes, mesmo os filmes LGBTQI+, assim, né, que, por exemplo, no caso do Breve História do Planeta Verde, que é da Argentina, do Santiago Loza, que é um cineasta que já tem uma trajetória e tal. E assim, o que a gente gostou no projeto é que ele é uma mistura de gênero, né? LGBT, ciência ficção, não é um road movie, é um walking move, né? Então tudo isso. Mas aí o filme ganhou 2 Ted Bear, né, na Berlinale, que é o prêmio, né, LGBT. Mas aí os distribuidores falam, mas ele não é uma ficção científica, ele é LGBT, mas não é muito. Aí a gente ficou falando, pô, mas isso que é interessante do filme, né? Quer dizer, não compraram. Mas assim, foi um filme que ele teve em vários festivais, assim, muito, e que a gente recebeu, assim, o dinheiro que entrou foi de festivais, assim, poucas vendas internacionais, mas mesmo em 2000, que era o ano que começou a pandemia, né, que deu então isso foi bem forte, assim, teve uma circulação, como você diz, assim, a nível mundial também. E aí que você fala, meu, né? E é uma história muito louca, assim, lá no sul da Argentina, sabe? 3 loucos, assim, lá levando um bebê ET, né? Era um bebê ET que eles tinham que levar lá na floresta, sabe? Então, isso foi uma experiência muito interessante, assim. A pandemia, quer dizer, em 2019 ele circulou bem. Então foi uma experiência interessante. Agora, assim, a gente está num momento a questão dos festivais, não só por ser europeu, acho que todo mundo busca uma estreia num festival, né, de grande porte, numa sessão. Se não funciona, sabe, tenha, né, os outros. A gente tem filme agora da Bolívia que não estreou, festival grande, mas eu sou um produtor associado. Ele está indo no festival de jovens muito bem, assim, né? E umas coisas que, assim, 2 festivais que pedem premiere na Alemanha vão apresentar o filme, quer dizer, o segundo festival abriu mão da premiere e ele está circulando nesse circuito, assim. Então, e aí é a questão do World Sales, que, assim, era um jogo com a produtora, um filme boliviano. A diretora e a produtora não viam como um filme para jovens, assim, sabe? Era um filme para adulto. E eu e minha sócia, a Gudla, assim, a Gudla, como uma boa alemã, né, é muito direta, né, falava, mas esse filme não é para adulto, esse filme, né? E a produtora falava, não, mas esse filme não é para criança adulta. E eu falava, Gudla, a gente tem que arrumar um outro, né? Vamos, aquela coisa assim, vamos dar a volta, assim, né? Mas ela é alemã. Bom, no final, o distribuidor, que esse ano não pôde vir aqui, mas vem, que é o Alfredo Calvino, do Rabaneiro. E ele é um cubano, mas ele é um cubano também, assim, é muito direto, né? Assim, ele é muito direto e falou, não, eu vou fazer esta película, pero é de películas de jovens, né, de jovens e todo. E eu acho que aí elas, e do jeito que ele fala, ele não é agressivo, mas ele é direto, e aceitaram. E está funcionando, né? Ou aceitou porque era de um cubano e não de um alemão. Pode ser, entendeu? Assim, mas porque eu acho que veio o segundo que fala e está indo na Suíça, está indo na Alemanha, sabe? Ela está agora em Estocolmo e ela está toda contente, o filme está circulando, assim, e não foi para um festival que elas queriam, assim, tipo ir para Veneza, né? E eu falei, olha, eu nunca te disse para ninguém, né? É uma coisa que eu acho que ninguém fez, assim, vou pôr teu filme em Veneza, né? Ela estava, porque tinha entrado um outro boliviano em Veneza, né? Aí eu falei, olha, você vai desculpar, mas eu não disse para ninguém, muito menos para você, que eu vou pôr teu filme em Veneza. Não faço com ninguém, porque eu não tenho esse poder. Imagina, né? Assim, depois não foi para Veneza, não foi para São Sebastião, por exemplo, mas está, né? E nós estamos contentes e vamos aproveitar, por exemplo, que a questão da distribuição, que ela está indo para a Alemanha, e estamos organizando uma turnê com ela, assim, em 3, 4 cidades para novembro. Então ela vai, sabe, né?
a distribuição vai ser complicado para esse filme. E eu acho que esse é um dos problemas que nós vamos ter agora como coprodutor, no caso da Alemanha. Quase todos os filmes que a gente coproduz, nós temos os direitos da Alemanha. Cada coprodução, cada acordo, né, às vezes muda. A gente está num agora, no caso da África, nenhum produtor vai ter o direito do seu próprio país, né? Foi um acordo, então todos vão ter os direitos mundiais com as suas porcentagens, né? Então, bom, mas a maioria das vezes nós temos, né? A gente vai ter que ver uma forma de trabalhar esses filmes, no caso da Alemanha, né? Assim, que eu acho que, no geral, a distribuição desses filmes bem autorais vai ficar mais complicado, assim, a nível de cinema. E vamos ver. Essa é a questão, assim, pelo menos para nós, eu não sei para vocês, assim, a gente não tem muito claro, eu acho que não está muito claro como, né, se o streaming vai ficar tão poderoso assim, ou se vai. E o mercado alemão, que agora está respirando um pouco melhor. Estou esperando um pouco melhor porque o Top Gun Maverick foi bem nas salas, né? Então os cinemas respiraram, mas, sabe, essa loucura, assim. Então, e a gente vai continuar, assim, temos projeto novamente com a Argentina, estamos vendo com o Brasil, e a questão do Brasil, assim, realmente, eu acho, assim, voltando no início de vocês dois, assim, só para terminar, mas voltando no início, a questão da mostra latina, né? Bom, olhar para os vizinhos. Ontem, na abertura, assim, eu ficava vendo como um novo caminho, né? Que não é novo, que já teve, né? Com Lula, que é uma questão de política, olhar a América Latina, ser parte da América Latina. E agora essa perspectiva que é concreta de ter uma mudança do governo, isso vai vir automaticamente, né? E que o Cine BH com a Mostra Latina está aí nesse caminho, assim, né? E o Brasil sendo latino, né? E aí eu não sei, né? Assim, que tipo de latino, né? No caso, né? Bom, fazendo parte dessa América Latina, que eu acho que realmente era uma questão, assim, também vendo do ponto de vista lá da Europa, era uma coisa que me incomodava, assim, um período no Brasil, porque tinha muito dinheiro, né? Então cada festival, assim, Cannes, Berlim, ou mesmo San Sebastián, vinha, né, um burocrata brasileiro e falava: bom, tem agora um novo projeto, não sei quantos milhões, não sei quantos milhões, coprodução minoritária, que a gente fez uma das últimas, porque o Breve História do Planeta Verde é coprodução com a Navilhana, da Luana, que, né, foi a produtora do filme de ontem. Então, estava terminando essa questão do... Então, eram não sei quantos milhões. Eu chamava que era o país dos milhões, né? E não tinha essa cultura, né, que era a cultura da coprodução, né, que também é uma questão cultural. Pensar, olha, né, não é só pegar o dinheiro, mas né, ver com o outro. É o dinheiro, porque senão, né, como produção. Mas e aí, com o tempo, com as políticas, os produtores, os diretores tinham essa consciência da coprodução. E teve alguns que falavam: Paulinho, vamos fazer isso aqui. Eu não preciso do dinheiro, não. É só, sabe, ter o fundo, ter você e uma coprodução para a gente, né? Então tinham de diferentes formas, né? E eu espero que continua isso, né? Só que agora o dinheiro está faltando, a política está bloqueada. Mas eu acredito que vai um período rápido retomar essa possibilidade. E essa questão da coprodução minoritária, né? O Brasil como minoritário, eu achava isso fantástico, assim, sabe? Que isso foi um respiro e depois foi embora, assim, né? Que aí, né, não sei, Argentina, você, né, teve, né? Também. Eu ficava observando, assim, ele está fazendo com aquele, né? Assim, eu acho que isso vai voltar, assim, né? Assim, isso. Obrigada, Paulo. Bom, eu queria também convidar o público a fazer perguntas, fazer questões, se alguém tiver um interesse em, enfim, propor um comentário, fique à vontade aqui. A gente tem mais um tempo de debate. Eu queria, enfim, enquanto alguém não se pronuncia,
tentando fazer um vínculo um pouco nisso que Paulo comentava, né, justamente sobre essas possibilidades criativas, e que Eva também, né, comentou, né, ou seja, de como que, por mais que muitas vezes é por uma necessidade, né, que se busca essa coprodução justamente porque, né, estamos numa situação ou, né, em termos políticos que nos estrangula, né, as possibilidades de financiamento, né, ou nunca tivemos, né, em alguns determinados países nunca tiveram essa possibilidade, então a coprodução é a única alternativa, né, de que forma também essas contribuições criativas, principalmente, né, no processo de desenvolvimento de um projeto, nesse diálogo com a equipe, com as soluções criativas para a distribuição, né, elas se abrem também, né, para além das questões de financiamento, né? Eu acho que isso, de uma certa forma, me parece uma coisa que fica colocada aqui a partir das experiências de vocês, né? Assim, não é exatamente uma pergunta, mas um comentário, né? Nesse sentido, e principalmente quando a gente tem feito uma coprodução, quando há possibilidades de coproduções entre países latino-americanos, né? Justamente da perspectiva de uma brasileira aqui, justamente, né, com esse lugar da dificuldade muitas vezes de se enxergar como latino, né? E como isso também possibilita essa aproximação e a encontro, né, de soluções, né? Eu só vou falar porque eu vou ter que sair para apresentar a sessão do Boreal, né, do filme paraguaio, que está agora às 18h30, seguido depois pelo filme da Paz Ensina, o EAMI, A Noite Paraguaia, né? E, enfim, agradecer a presença de vocês, o diálogo, a conversa, acho que vai ser sempre muito importante. E só retendo, assim, né, como também compreendia nosso diálogo aqui, eu acho que a questão não é necessariamente problematizar a internacionalização em si mesma, mas os modos, né, que essa internacionalização é feita. Acho que, pensando que não existe só um balcão, que existem fundos variados, em países variados, né, possibilidades de associações variadas, e a mesma coisa para a visibilidade dos filmes, né? Não existe só a França, embora a França seja importante e necessária para né, um caminho dos filmes na Europa. A gente observou, por exemplo, sobretudo nas produções do norte da América do Sul e da América Central, uma presença muito forte do Doha Film Institute, do Catar, né? Quer dizer, que está coproduzindo com países que não conseguem seu financiamento nem próprio nem com seus vizinhos. Então, a outra coisa que chamou muita atenção é que, como essas coproduções internamente na América Latina, elas levam muito em consideração a região, né? Quer dizer, a Colômbia tende a coproduzir com o norte da América do Sul e com a América Central, o México com a América Central até mais ou menos a Colômbia, né? A Argentina pega a região aqui do Sul, né? O Tama é uma coprodução Uruguai-Bolívia, né? E também lembrando, só para aqui finalizar mesmo, que a gente tem duas coproduções com o Brasil em situação minoritária na coprodução dentro da programação, né? A animação colombiana La Outra Forma, que tem uma parte do seu orçamento que vem do fundo setorial, e o filme uruguaio Las Vacaciones de Hilda, que também tem, né, uma parte de coprodução brasileira. Então, quer dizer, acho que talvez seja essas duas os resquícios de um outro momento que talvez a gente possa recuperar nos próximos anos, né? Gente, muito obrigado e continuamos conversando depois, tá bom? Vou correr para lá. Meu nome é Charles Leandro Soares. Vocês falam de outros países. Eu, por exemplo, morado em outro país há 20 anos. Quer dizer, ia e vinha. Eu nasci aqui,
Minha mãe nasceu aqui. Mas quando minha mãe era nova, ela morou aqui na Serra. Ela foi novinha para o Rio de Janeiro. E conviveu aqui naquela época, sua época. E me deixou com meus avós aqui. Aí, quando eu tinha meus 20 anos, ela me resolveu levar para lá. Aí, com 24 anos, fiquei lá. Fiquei mais ou menos 20 anos. Eu ia e vinha para ver minha avó aqui. Aí, o que passa? Na minha casa lá, onde eu morava, da minha mãe, sempre ia gente. Ou de Paraguai, gente de Bolívia. Quer dizer, nós outros éramos muito conhecidos por esse lado. Morava em Buenos Aires, partido de La Matança. Aí minha mãe vinha aqui no Rio de Janeiro, ficava na casa da minha tia na época, ela chamava Sofia Leandro. Ela morava em plena Copacabana, pleno centro. Ela foi muito conhecida lá. Aí ela vinha visitar lá e ia visitar aqui, para ver minha avó, que eu fui criado com ela. Entendeu? Hã? Aí a minha pergunta, eu falo que há coisas que vocês falam aí de filmes, são tiradas realmente da vida real. Pode ser filme, novela, o que seja. Porque não tem os escritores. A minha tia tinha um homem que se chamava escritor. Através do que escrevia o filme, aí traduzia também na tela. É isso, na hora que eu queria fazer a pergunta. Meu nome é Charles Soares. Qualquer coisa, mando um abraço para todo mundo, para toda a família. Perfeito, Charles. Obrigada. Um abraço para o Rio, para todo lado. Hein? Um abraço também. Charles, eu vou aproveitar seu comentário para passar a palavra aqui para a Ivete, justamente nesse sentido, né, de pensar um pouco, só para a gente continuar um pouco a conversa. A gente tem algumas semelhanças, eu conversava um pouco com o Kleber antes agora do debate, né, de que, de uma certa forma, mais do que o idioma, mais do que a história, nós temos, né, nos nossos processos de relacionamentos entre, né, os países latino-americanos, algumas experiências que são muito marcantes, né? E aquela que mais ressaltada internacionalmente, muitas vezes, é a violência, né, como uma marca. E a gente, né, se depara justamente nisso cotidianamente, né, compreendemos essa dimensão da violência, mas, ao mesmo tempo, há um desejo profundo, eu penso assim, né, de suplantar, de ir além, né, desses clichês, como o Paulo falou, como a Micaela já apontou, né, de ir além desses clichês. E eu passo para você, ou para quem quiser comentar, essa possibilidade, né, de, muitas vezes, nesses encontros que já no nascedouro do filme, né, na possibilidade de você ter um primeiro projeto sendo desenvolvido já com uma perspectiva de coprodução, né, essa nova mirada, ou esse novo olhar, ou essas novas formas de contar podem emergir justamente por esse encontro de criação, né, de olhar que pode fortalecer essa superação de clichês e que nos permite também colocar nossa forma de se olhar como latino-americanos, né, para nós mesmos, para além dessa internacionalização para outros continentes, né, justamente como um desafio para nós mesmos, né. Então, é uma pergunta, porque, na realidade, é um grande desafio, né? De que maneira a gente pode... A coprodução ela pode funcionar também nesse fortalecimento criativo, né? Na perspectiva já inicial de um projeto, né? Pronto. Ah, perfeito. O sea, ¿de qué manera tenemos desde el nacedor, desde el inicio del proyecto de desarrollo? De que maneira temos, desde o início do projeto, a coprodução como uma possibilidade de fortalecimento para ir além? Para o objetivo, exato. Sim. Bem, eu acho que a primeira coisa é encontrar por que nós queremos coproduzir um filme. Não é apenas o dinheiro, como já foi dito, é muito importante, mas esse coprodutor tem que ter alguma coisa a mais, que tem a ver com o meu filme, com a minha visão como realizador, como produtor, produtora. Porque é justamente aí onde nós enriquecemos o filme. Não é a coprodução só pelo dinheiro, porque senão isso vai encarecer a produção de uma forma geral.
fazer quase que o filme seja impossível. Porque eu quero coproduzir com a França. E aí depois fica quase uma coisa impossível fazer o filme, porque os valores vão subir. Mas sim, é importante coproduzir, porque eu acho que se falou também, porque permite que o filme esteja em outros lugares e possa ter acesso a outros fundos. Mas o principal é entender por que queremos produzir. Quem é o meu sócio para esse filme e como esse sócio vai reportar para mim e eu para ele. Então, que tipo de filme? Por exemplo, o Pablo, a Eva fizeram. Tem a ver com o meu filme? Então tá bom, vamos conversar. Vamos procurar uma mesma visão que enriqueça o filme. E no fim... Eu vou generalizar, bem, perdão. Todos os filmes passam por temáticas universais, ou falam do amor, ou da violência, a relação dos pais, a criança que cresce. Então, nós temos assuntos que entendemos em Cuba, Colômbia, Brasil, Argentina, Uruguai. Eu acho que a partir daí nós temos que partir para encontrar os sócios coprodutores, porque além de trazer o dinheiro, nos ajudar com a visibilidade do filme, para que eles enriqueçam a sua visão com a minha e a internacionalização, para que nós internacionalizemos desse filme, para poder aumentar o nosso público. Porque se eu falar também, mesmo que eu tenha coprodução com esses 3 países, meu filme é só colombiano. Eles vêm e colocam dinheiro. E depois, quando eles precisam estrear o filme deles, mesmo que muitas vezes esses assuntos locais do Cone Sul, mas muitas vezes é difícil conseguir público nos outros países. Muitas vezes é a visão, como produtores e realizadores que temos, que a partir daí nós temos que unir para conseguir essa coprodução, que de novo eu repito, claro que o dinheiro é muito importante, mas também as relações entre os técnicos, as temáticas, enriquecer o filme a partir daí é o que vai potencializar esse filme para que ele chegue a outros espaços. E também eu já vou aproveitar para falar das coproduções com a Europa. Nós temos que olhar também para a gente, trabalhar em nossas políticas públicas, porque a Alemanha, a França e vários outros países da Europa, é que eles têm um foco na América Latina para coproduzir. Então isso para a gente também é bem atrativo. Buscar um coprodutor como Pablo, buscar na França, outros países de Europa, porque temos um fundo destinado para a gente. Entre nós, eu tenho acesso aos fundos da Colômbia para coproduzir, mas quase que não dá para chegar no mínimo, que é 20%, que eles exigem que eu tenha para assinar os acordos de coprodução. Então, vamos colaborar entre nós, mas ajudem também, vamos colaborar. Cada vez nós procuramos alternativas, a gente procura, vai atrás de tal lei, televisão, e vamos colaborando entre a gente, coproduzindo, mas devemos atacar no bom sentido a políticas públicas que nos fortaleçam para que a gente possa seguir coproduzindo com a Europa, mas também fortalecendo as relações entre nós. A questão dos clichês. Que a questão do coprodutor, europeu. Desculpem. Porque, bueno, nós nos vemos como produtores criativos. Não é que nós chegamos e vamos dizer, agora temos que mudar isso, não gosto, ou que o público aqui não vai gostar, eu não vou vender. Que aí temos o discurso dos vendedores internacionais, se não vendem. Nós não temos essa postura, mas existe. Existe esse coprodutor. Eu queria só dar um exemplo sobre a questão do clichê. Não vou citar nomes. Eu queria dar um exemplo dos clichês, não vou dar nomes. Isso foi antes da pandemia, em um desses encontros.
Era um projeto de um país pequeno que produz pouco, mas era um projeto interessante. Eu fui fazer essa reunião e eu não conhecia os produtores e diretores, mas era um ambiente de pobreza. Era como se fosse uma favela, havia trabalho infantil, as crianças precisavam trabalhar. Então, como eram poucos projetos que a gente tinha da América Latina, eu falei assim, tá bom, e como vai ser visualmente? Então, ele explicou, você conhece o nosso perfil? Eu particularmente não estou interessado na mesma coisa, nessa estética da pobreza, precisava ter alguma coisa assim, não, a gente vai trabalhar isso, o visual, e tinha uma produtora minha, que era uma coprodução praticamente. Então eu fiz, ela é uma boa produtora, a gente ficou em contato, depois a gente se encontrou em Cannes, e depois a produtora desse país falou, que a gente quer que você veja, e tem uma questão nova, muito interessante, que essa favela, o que for, uma artista plástica vai fazer um ambiente de uma artista plástica conhecida, é uma proposta diferente, esteticamente pode ser interessante. Mas quando você tiver um roteiro, envie. O que aconteceu é que por um outro motivo, que não era de nossa parte, mas deles, nós saímos da coprodução. Eles fizeram outro contato que era melhor. E ganhou o fundo aqui, Robert Baus, Torino Lab, os tops, 4 ou 5 produtores. E por essas coincidências da vida, e aí eu fui jurado com outros. Já não tínhamos mais contato, e quando fomos ver, não apenas eu, mas também os outros colegas de júri, era aquela estética da pobreza que estava aí. E na discussão tinham espanhóis e latinos. Eles não conseguiram sair disso, nem com europeus ou latinos, e não aconteceu muita coisa com todos esses produtores. Então, acabou caindo no que... É um trabalho que os próprios produtores, diretores têm que fazer. Então, sair desse clichê necessita, sair desse clichê, a esperança era uma artista plástica que fazia a favela. Não se sabia, se sabia. Eu acho que de nossa parte é o perfil. Eu sempre digo aos estudantes da escola, é um double check. E se é o que você está propondo, facilita, pode ser que surja com a produção, mas pode ser que não. Então, você sabe. E eu também vou ver o perfil, quando não é muito iniciante, já tem uma trajetória, qual é o perfil, para que eu também não perca meu tempo. É um pouco por aí. Do que seria o clichê. Bem, eu gostaria de apresentar aqui sobre as coproduções. Claro que, na verdade, é um vínculo entre pessoas, que também nem sei se está aberto, porque muitas vezes a gente quer coproduzir, mas também não quer que eles mexam na sua ideia. É difícil que os diretores aceitem isso, técnicos que não conhecem do assunto. Então, por isso é importante esse vínculo de confiança com o outro produtor e estar aberto às propostas, ir gerando. Para dar um exemplo, há uns anos eu produzi um filme, o protagonista era alemão.
O filme era uruguaio, mas a gente já tinha o ator alemão, que não era ator, ele era coreógrafo, bailarino, coreógrafo. E ele já, a gente conhecia e ele tinha escrito para ele. A gente começou a desenvolver um filme, e esse é um filme para coproduzir com a Alemanha. O protagonista é ex-alemão, fala alemão, então a gente foi fazendo todo esse caminho, eu fui contactando coprodutores alemães, mas isso não interessava muito para eles. Eles não. Depois que eu entendi, eles falam assim: o protagonista é alemão, mas essa pessoa eles nem conheciam. Então era alguém muito conhecido. E aí, graças ao fundo bilateral, deixamos aí em stand-by a Alemanha e acabamos conhecendo um coprodutor brasileiro de São Paulo. E com ele nós descobrimos um outro lado do filme que tinha alguns vínculos temáticos, que os atores poderiam ser brasileiros, poderiam falar em português. Tinha aí uma igreja evangélica aí no meio, e era, isso é uma coisa que chega no Uruguai lá a partir do Brasil. Isso começou como uma parte orgânica e depois já foi técnica. O diretor era fotógrafo, era muito importante para o filme. E no Brasil existia a possibilidade de ter acesso a uma casa de coprodução muito melhor do que a gente tinha ali no Uruguai naquele momento. Agora no Uruguai até melhorou, mas quando aconteceu, não. E aí a gente vai descobrindo, mas tem que estar aberto também para conversar com os outros, entender o que eles estão dizendo. É por aí. Bem, eu gostaria de acrescentar que com isso de conhecer o futuro coprodutor, coprodutora, eu também acho que é importante entender qual é o olhar sobre o cinema que tem o coprodutor. Não é conseguir o dinheiro do fundo necessário, mas também saber, existe um diálogo sobre que filme vamos fazer. Se não é como se a gente estivesse olhando dois filmes diferentes, né? Então eu não sei até que ponto realmente esse intercâmbio, essa troca de uma questão financeira é realmente efetiva. Para mim é fundamental que na hora de coproduzir, que exista pelo menos um território em comum com a outra pessoa. E principalmente isso, que o exemplo que o Pablo deu, uma ideia de cinema, pelo menos, que seja compartilhada, mesmo que talvez você tenha diferenças e que o outro veja coisas que talvez a gente não levou em conta, mas que sirva para construir, não para anular. Mas eu acho que sim, que é importante, pelo menos, de que falamos quando falamos de cinema. Isso eu acho fundamental, porque eu acho que a outra pessoa vai pensar no filme que está coproduzindo e como vai comunicar para esse público. Então, eu acho que a gente tem que ver como que eu posso fazer que esse filme seja interessante para os argentinos, um filme da Colômbia, por exemplo. Como eu posso fazer esses canais de comunicação? É como uma linguagem comum, que eu acho que é muito importante na hora de se associar com outra pessoa. Olha, eu sou do fundo ou dos serviços, mas eu acho que sim, é preciso ter uma base que as pessoas compartilhem, a partir do lado humano, do relacionamento, para acompanhar o filme e para que isso funcione além do lado econômico. Bom, a gente vai ter agora, né, hoje, como o Kleber comentou, o filme da Paz Ensina,
né, agora às 8h30, que justamente tem uma história muito interessante, é um esforço de coprodução enorme, né, de muitas produtoras, vários países, mas que tem uma coprodução criativa entre a equipe técnica, né, principalmente na montagem, que é a Jordana Berg, uma brasileira, que fez. Então é muito interessante observar o Tama, outro filme boliviano que está na programação também, Bárbara Álvares, né, uruguaia, também fotografou. Então acho que são exemplos muito ricos, né, da gente poder observar, né, dentro agora desse recorte da nossa mostra Continente, como isso também está sendo colocado, né. Bom, não sei se temos mais questões do público para este momento, para aproveitarmos. Não? Ali? Ah, tá. Ok. É uma outra questão, acho que depois. Tá. Enfim, acho que só para terminar um pouco, que eu acho que muito curioso essa história que Eva comentou, né? Ou seja, de um filme que foi para fora, né? Foi para a Europa e, ao mesmo tempo, deixou de ser conhecido no próprio território argentino, né? E puxando um pouco todas essas respostas que vocês deram agora sobre as possibilidades criativas da coprodução, me parece muito interessante pensar que nessa perspectiva da codistribuição, que é uma dificuldade enorme, né, da gente conseguir levar efetivamente os filmes até as pessoas, até os públicos, a gente consiga também criar soluções criativas nessa dimensão, né, para que o esforço não seja somente do lado do produtor, que assumindo esse lugar também de distribuidor, né, de co-distribuidor, mas efetivamente tentar encontrar soluções para esse lugar, para esse momento extremamente difícil, né, do cinema, da questão das salas, o espaço que o streaming tem tomado também nessa dimensão, e fortalecer esses canais de distribuição e de espaço de exibição, né, dos filmes. Então, acho que é um caso, né, particular, mas que nos diz bastante, né, sobre isso. Enfim, agradecer demais a presença aqui, a contribuição, a experiência de vocês nesse momento, e convidar a todos para a Mostra Continente, que começa hoje. E é isso, gente. Muito obrigada.